ele era uma criança muito pobre e viveu num gueto, filho de imigrantes, o único escape à pobreza que ele tinha era o cinema. Quer dizer, o único não, tinha dois, eu vou falar do segundo depois. Era o cinema. E com isso, o cinema era literalmente fábrica de sonhos. Para ele era um lugar de sonho, era o lugar que ele tinha para escapar da pobreza. E com isso ele criou então uma paixão enorme, uma adoração, um sentimento de amor muito profundo e devoto pelo cinema e pelas estrelas de cinema. E evidentemente ele, inteligentíssimo como era, se transformou em uma também para poder ter uma persona pública que circulava no meio das celebridades, né? Ele criou um personagem para ele, assim como a Marilyn era um personagem, assim como de alguma forma todas as celebridades são personagens, né? Elas não são as pessoas civis, entre aspas, né? A persona da celebridade é criada por um time, por um estúdio, por agentes, por assessores de imprensa, tem toda uma máquina que cria essa persona que a gente consome, que a gente gosta, que a gente ou odeia ou adora, enfim, né? Mas que a gente consome como produtos, né? Essas pessoas acabam se tornando produtos para serem consumidos, e é exatamente esse movimento de transformação de pessoa num produto a ser consumido que o Andy Warhol percebeu e que ele fez com ele próprio, porque ele era muito inteligente. É uma coisa que ele era inteligente. E da mesma forma que ele tinha esse escape do cinema e também das revistas de fofoca, ele comprava, quando ele era criança, ele comprava revista de fofoca para ficar vendo a vida dos famosos, que também era um escape para ele, era uma diversão, e obviamente construiu todo um armazém, aí, um capital inicial imagético na cabeça dele. Ele também era muito preocupado com o que era beleza e com a construção da beleza, até porque ele tinha muito complexo com a aparência física dele. O Michelangelo também tinha isso, inclusive o Michelangelo tinha um nariz torto por causa de um soco que ele tomou na juventude numa briga, e ele também era complexado com a aparência dele, e por isso ele desenvolveu uma preocupação muito grande com beleza. O Andy Warhol tinha uma preocupação filosófica com o que era a beleza, e de perceber também que a beleza podia ser construída, né? A beleza não era só que a pessoa nasceu mais ou menos bonita, mas que a beleza, ela era um valor social, óbvio, na sociedade, ela é um bem, ela é um valor, quem tem capital social, né? Quem é bonito, quem tem beleza, quem atende a certos padrões tem capital social, tem valor naquela sociedade, mas que ao mesmo tempo a beleza pode ser construída, né? Ela pode ser adquirida através de uma série de instrumentos, de meios aí que você pode pelo menos, né? Se você não ficar lindo, maravilhoso, você pode pelo menos melhorar, né? Chegar mais próximo de um padrão e com isso aumentar o seu valor social numa sociedade que tem a beleza como um dos valores. E quando ele foi fazer esse díptico da Marilyn, as imagens coloridas estão propositalmente borradas e desfocadas, e né, o batom não necessariamente acima da boca, o cabelo está manchado e tal, porque ele estava também refletindo sobre como é essa construção da beleza, porque a beleza da Marilyn, óbvio que ela era bonita ao natural, mas ela também foi uma beleza construída, assim como a de quase todas as celebridades era, e como a dele próprio também foi, né? Então, assim, que a beleza é algo que ela é trabalhada, né? Ela é esculpida, ela é montada, ela não necessariamente é pura, ou ela é de berço, ou genuína, né? E ela pode ser trabalhada e ela pode ser melhorada. E uma outra obsessão que ele tinha era com a morte. O pai dele, Andy Warhol, morreu quando ele era muito jovem, muito criança mesmo, na verdade, e ele passou boa parte da sua infância muito doente. Então ele era perpetuamente assombrado pela morte. E esse trabalho não é uma celebração da vida da Marilyn, mas era uma reflexão sobre a morte dela e como se fosse quase um aviso ou uma reflexão dos perigos da celebridade. O Andy Warhol tem também trabalhos maravilhosos com o tema da morte, como os car crashes, que são incríveis, a série da cadeira elétrica, que é maravilhosa. Então, ele também tinha, sim, uma reflexão muito profunda sobre a morte, e a celebridade, de certa forma, ela está imortalizada, né, no cinema, na mídia, no nosso imaginário, aí na mídia de fofoca todas, né, sejam as revistas, seja as mídias sociais, seja a própria TV, enfim, tudo isso que a gente tem aí para consumir celebridade, mas também, né, nos próprios filmes, na TV, enfim, nos veículos que propagam essas próprias celebridades, ao mesmo tempo que as pessoas morrem, e elas também. Então fica essa dualidade entre a pessoa física que morre e a celebridade, né, no imaginário, que é imortalizada, e ele estava também imortalizando a própria Marilyn aqui nesse trabalho, meses depois que ela tinha acabado de morrer e morrido jovem, ou seja, a gente não viu ela envelhecer, porque algumas grandes estrelas, né, a gente vê envelhecer. O Harrison Ford está muito velho, o Christopher Plummer chegou aos 90 e muitos, a gente está vendo a Sophia Loren envelhecer, a gente viu a Elizabeth Taylor
envelhecer, mas no caso da Marilyn, da Grace Kelly, a gente não mais viu envelhecer. Então elas ficaram, né, naquele patamar lá, né, da juventude para sempre, né? Então, assim, a pessoa física morreu e a celebridade também ficou presa ali numa juventude eterna, porque não deu tempo do público acompanhar o seu envelhecimento. Uma outra coisa que o Andy Warhol também era profundamente religioso. Eu falei aqui que ele cresceu num gueto católico, mas ele foi muito, muito católico sempre, a vida adulta inteira, inclusive até a morte. Ele ia à igreja todos os dias, ele rezava em casa de manhã com a sua mãe todos os dias. A mãe dele foi morar com ele em Nova York. A mãe dele quase não falava inglês, mesmo depois de adulta, depois de velha, falava pouquíssimo inglês. Eles tinham um altar dentro de casa, eles rezavam todos os dias e ele trabalhava em soup kitchen, ele trabalhava fazendo sopão para os pobres, anônimo. Ninguém sabia que ele estava lá e ele trabalhava fazendo sopão para os homeless, os desabrigados em Nova York. E a devoção religiosa foi algo que nunca abandonou a vida do Andy Warhol. E ele começou a pensar também, inclusive porque ia à igreja todos os dias, então o imagético católico, né, as imagens religiosas católicas sempre informaram muito a visão artística dele, porque ele foi formado na igreja e continuou, mesmo quando ele já era um artista famoso, a ir à igreja todos os dias. Então, né, a imagética católica era muito importante no olhar dele como artista, e também porque ele estava refletindo sobre numa sociedade dessecularizada, numa sociedade desencantada, numa sociedade sem espaço para a religião, né, numa sociedade para a qual a religião já não tinha mais nenhuma importância na esfera pública, né, na qual a religião tinha ido para o espaço puramente do privado, né, o mundo desencantado do Max Weber, né, no qual a religião sai de cena e entra, né, a produtividade, o método, a ciência, a razão acima de tudo, e a religião perde espaço na vida pública, a religião não é mais o centro da vida pública, da vida social. Para onde ia, então, o nosso ímpeto de adoração? Quem a gente amava e a gente adorava? As celebridades. Os nossos santos, os nossos objetos de devoção agora são as celebridades. Já que nós, como sociedade, não está falando de cada indivíduo, mas nós, como sociedade, não amamos mais a Deus, aos santos, aos anjos, né, as nossas figuras de devoção passaram a ser as celebridades. E ele também estava pensando um pouco sobre isso aqui. Ele estava colocando a Marilyn, e não só ela, ele fez obras de muitas outras mulheres famosas, a Jackie Kennedy, depois que o Kennedy morreu, tem a Elizabeth Taylor, tem a Debbie Harry, tem a Edie Sedgwick, enfim, tem muitas. E ele botou essas mulheres quase como santas, ou como, né, substituindo a imagem das santas ou da Virgem Maria no nosso lugar de Judy Garland, no nosso lugar de devoção. E ele tinha essa coisa muito forte com as mulheres por causa da importância da Virgem Maria e também por causa da relação dele com a mãe, uma vez que ele perdeu o pai muito cedo. Então ele tem muitas obras dedicadas às mulheres e sempre colocando elas meio que nesse lugar da adoração religiosa que antes a gente estaria talvez dedicando às santas ou à própria Virgem Maria. Então, né, ele estava pensando, né, sobre isso, sobre o ato de adoração religiosa numa sociedade secular, né, para onde se dirige o ímpeto religioso, uma vez que não está mais dirigido para a religião em si. Uma outra coisa que também é interessante a gente pensar é que, como ele conhecia muitas celebridades, frequentava muito, ele ia muito ao estúdio 54, a boate das celebridades lá em Nova York naquela época, o que inclusive contrasta, né, com a ideia dele, né, de um filho que morava com a mãe, que ia à igreja todos os dias, que era super católico e que fazia sopa para os desabrigados. Mas sim, essas duas imagens são meio contrastantes, mas existiam na persona dele. Como ele frequentava muitas celebridades, ele se tornou ele próprio uma celebridade, é quase como se ele tivesse se tornado um pintor da corte, né? Se vocês viram o meu vídeo que eu falo sobre o Velázquez, né, sobre as meninas, na verdade, do Velázquez, eu vou deixar aqui na descrição, fala sobre a importância do pintor da corte, né? Então, ele que frequentava as celebridades e pintava as celebridades, é quase como se ele fosse um pintor da corte do século XX, porque a corte, né, já que a gente não tem mais cortes, a corte, né, do século XX seriam as celebridades, né? Aquela seria a realeza, e aí ele seria, então, como ele pintando a realeza do tempo dele, ele seria o pintor da corte do século XX. E ele também estava antecipando, né, a nossa obsessão com fama, a nossa obsessão em publicizar a nossa própria vida, em vender a nossa própria vida. Ele não viu o Instagram, hein? Imagina se ele tivesse visto. Em querer, em cada um fazer da sua própria vida um espetáculo, a gente querer glamorizar a nossa vida o tempo todo, né? Todos nós temos que ser estrelas, né? Todos nós temos que ser glamourosos, todos nós temos que transformar a nossa vida
num sonho, porque não basta mais ter as celebridades, a gente quer ser celebridades, a gente quer ser o sonho, a gente quer mostrar que a gente também vive o sonho, a gente não olha o sonho, igual ele, Andy Warhol, quando era um menino muito pobre, ficava olhando revista de famoso. A gente quer que a nossa vida também seja tão incrível e tão fabulosa e tão merecedora da atenção dos outros quanto a vida das celebridades. Não foi à toa que ele disse que no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama. Ele era realmente um homem, né, um observador social como pouquíssimos. Eu vou também fazer um vídeo só sobre pop art, então se você quiser continuar sabendo mais sobre a pop art, sobre outros artistas e outros movimentos, não deixa de se inscrever para você sempre saber quando chegam novos vídeos. Deem like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhem com outros amigos que vocês acham que podem se interessar. Vai ter um vídeo só sobre o Andy Warhol, não falando só sobre a Marilyn, e também um só sobre pop art, que também está vindo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!